Nas Montanhas da Loucura. Capítulo 6. Seria enfadonho um relato minucioso e consecutivo de nossas deambulações no interior daquele favo cavernoso e arcaico de alvenaria primal. Aquela cova monstruosa de segredos antigos, onde agora, pela primeira vez, depois de milênios sem conta, ecoavam passos humanos. E sobretudo porque grande parte da angústia e da revelação hediondas provieram de um mero estudo das onipresentes entalhaduras murais. As fotografias que tiramos dessas obras de talhas, à luz de lanternas, em muito corroborarão a verdade do que estamos agora desvelando, e é lamentável que não tivéssemos conosco maior quantidade de filme. Depois que todos os nossos filmes foram consumidos, passamos a fazer grosseiros esboços de certos elementos mais destacados. O edifício em que entramos era de grande dimensão e apuro, proporcionando-nos uma ideia sugestiva da arquitetura daquele nefando passado geológico. As divisões internas eram menos imponentes que as paredes externas, mas nos pavimentos inferiores estavam preservadas com perfeição. Uma complexidade labiríntica, envolvendo diferenças de nível entre os pisos de curiosa irregularidade, caracterizava a planta, e de certo nos teríamos perdido de imediato não fosse a trilha de papéis rasgados que íamos deixando. Decidimos explorar, antes de mais nada, as decrépitas partes superiores, pelo que subimos por aquele dédalo, percorrendo uma distância de aproximadamente 30 metros, até o ponto em que a camada mais alta de câmaras se abria, nevosa e ruinosamente, para o céu polar. A ascensão se fez pelas rampas ou planos inclinados de pedra, íngremes e raiadas transversalmente, que por toda a parte atuavam ao invés de escadas. Os cômodos que encontramos eram de todas as formas e proporções imagináveis, variando de estrelas de 5 pontas a triângulos e cubos perfeitos. Poderíamos asseverar, com certa segurança, que as dimensões médias de tais cômodos eram, em geral, de 9 metros de lado, com cerca de 6 metros de altura, embora existissem muitos aposentos maiores. Após examinarmos com todo rigor as áreas superiores e o nível glacial, descemos, andar por andar, para a parte soterrada. Ali, vimos, com efeito, que estávamos em um contínuo labirinto de câmaras interligadas e de passagens, as quais provavelmente levavam a áreas ilimitadas fora daquele edifício específico. A imponência e o gigantismo ciclópico de tudo quanto nos rodeava tornaram-se curiosamente opressivos. E havia algo, como que, uma inumanidade vaga, porém profunda, em todos os contornos, dimensões, decorações e nuances daquela arquitetura blasfemamente arcaica. Logo percebemos, pelo que os entalhes revelavam, que aquela cidade monstruosa tinha milhões de anos. Não sabemos ainda explicar os princípios de engenharia empregados no balanceamento e no ajuste anômalos das vastas massas rochosas, embora fosse claro o constante recurso ao princípio do arco. Os cômodos que visitamos achavam-se inteiramente despidos de qualquer coisa, como mobília ou pertences móveis, uma circunstância que reforçou nossa convicção de que a cidade tinha sido abandonada deliberadamente. O principal elemento decorativo era o sistema quase universal de esculturas murais, que tendiam a correr em contínuas faixas horizontais de quase 1 metro de largura, dispostas do piso ao teto e em alternância com faixas de igual largura de arabescos geométricos. Havia exceções a essa regra, porém,
sua predominância era esmagadora. Com frequência, todavia, uma série de cártulas lisas, com grupos de pontos em configurações singulares, estava embutida em uma das faixas de arabescos. A técnica, logo verificamos, era amadurecida, requintada, e evoluíra do ponto de vista estético ao mais alto grau de apuro civilizado, embora permanecesse de todo estranha, em qualquer pormenor, a qualquer tradição artística conhecida da raça humana. Em delicadeza de lavor, nenhuma escultura que eu já tenha visto poderia fazer-lhe sombra. Os mais insignificantes detalhes de uma flora rica ou da vida animal eram traduzidos com atordoante vivacidade, a despeito da escala majestosa das entalhaduras. De outra parte, os desenhos convencionais eram primores de esmerado entrelaçamento. Os arabescos faziam uso sapiente de princípios matemáticos e compunham-se de curvas e ângulos obscuramente simétricos de base 5. As faixas pictóricas seguiam uma tradição altamente formalizada e envolviam um tratamento peculiar da perspectiva, mas possuíam uma força artística que nos causava emoção profunda, não obstante o abismo interveniente de imensos períodos geológicos. O método construtivo baseava-se em uma singular justaposição da seção transversal com a silhueta bidimensional e incorporava uma psicologia analítica mais avançada que a de todas as raças conhecidas da antiguidade. Será inútil tentar comparar essa arte com qualquer uma das representadas em nossos museus. Quem examinar nossas fotografias provavelmente há de encontrar analogias com certas concepções grotescas dos mais extremados futuristas. O risco dos arabescos consistia sempre em linhas de baixo relevo, cuja profundidade em paredes intactas variava de 2 a 4 dedos. Quando surgiam cártulas com agrupamentos de pontos, evidentemente inscrições em uma língua e em um alfabeto primordiais e desconhecidos, a depressão na superfície lisa teria, talvez, 3 dedos de fundo. A dos pontos, talvez 1 dedo mais. As faixas pictóricas eram em alto relevo, ficando o fundo depressivo cerca de 5 centímetros em relação à superfície da parede. Em uma ou outra amostra, podia-se detectar resíduos de pintura, se bem que, na maioria das frisas, eras e eras, sem conta, haviam desintegrado e feito desaparecer quaisquer pigmentos que lhe pudessem ter sido aplicados. Quanto mais se estudava a técnica magnífica, mais se admirava as obras. Sob o rígido convencionalismo, percebia-se a observação minuciosa e precisa, bem como a perícia gráfica dos artistas. E, na verdade, as próprias convenções atendiam à simbolização e à acentuação da essência real ou da diferenciação vital de todo objeto representado. Sentíamos, ademais, que a par dessas excelências perceptíveis, havia outras que se situavam além do alcance de nossa percepção. Aqui e ali, certos toques faziam vagas alusões a símbolos e estímulos latentes, que um outro lastro mental e emocional, bem como um aparelho sensório mais completo ou diferente, poderia ter tornado profundo e pungente seu significado para nós. A temática das esculturas provinha, obviamente, da vida da época desaparecida de sua criação e continha grande proporção de relatos históricos. Foi essa extrema preocupação da raça primal em registrar sua história, uma circunstância casual que, por coincidência, atuou miraculosamente em nosso favor, que deu às entalhaduras uma tão formidável carga informativa e que nos levou a atribuir prioridade máxima a fotografá-las e transcrevê-las.
Em certas salas, o arranjo dominante era diversificado pela presença de mapas, cartas celestes e outros desenhos científicos em grande escala, sendo que tais coisas davam uma ingênua e significativa corroboração ao que já havíamos inferido das frisas pictóricas. Ao me referir por alto ao que o todo revelava, só me resta esperar que minha narrativa não venha a suscitar, por parte dos que creem em mim, uma curiosidade maior do que a justificada pela sã cautela. Seria trágico que alguém fosse atraído àquele reino de morte e horror pela própria advertência destinada a desencorajar novas visitas. Essas paredes esculpidas eram interrompidas por janelas altas e imponentes portais de quase 4 metros, que vez por outra retinham as bandeiras de madeira petrificada, elaboradamente entalhadas. Todas as ferragens metálicas haviam desaparecido desde muito, mas algumas portas permaneciam no lugar e tinham de ser abertas à força enquanto progredíamos de câmara em câmara. Caixilhos de janelas, com curiosas vidraças transparentes, na maioria elípticas, subsistiam aqui e ali, ainda que em quantidade pouco considerável. Havia ainda, com frequência, nichos de alentadas dimensões, em geral vazios, mas ocasionalmente exibindo algum objeto fantástico esculpido em esteatita esverdeada. Tais objetos ou estavam quebrados ou haviam sido considerados demasiado inferiores para serem removidos. Outras aberturas estavam indubitavelmente ligadas a desaparecidas instalações mecânicas, para aquecimento, iluminação ou quejandos, de uma natureza indicada em vários dos entalhes. Os tetos, em geral, eram planos, mas às vezes tinham sido decorados com esteatita esverdeada ou outros tipos de azulejos, agora quase todos soltos. Os pisos eram também revestidos com tais azulejos, posto que predominassem pedras lisas. Como já ficou dito, todo o mobiliário e outros pertences haviam sido removidos. No entanto, as esculturas davam ideia clara dos objetos estranhos que outrora haviam guarnecido aqueles aposentos tumulares e ressonantes. Acima do lençol glacial, os pisos estavam em geral atulhados de detritos, destroços e escombros. Porém, mais embaixo, essa situação se agravava. Em alguns dos aposentos e corredores inferiores havia pouco mais que poeira aerenta ou incrustações antigas, ao passo que algumas poucas áreas ofereciam uma impressão sinistra de varredura recente. Naturalmente, onde haviam ocorrido fraturas ou desabamentos, os pavimentos inferiores estavam tão atulhados de destroços quanto os superiores. Um pátio central, como os que víramos do ar em outras estruturas, impedia que as regiões inferiores mergulhassem em trevas totais. Por isso, raramente, tivemos de utilizar as lanternas elétricas nas salas superiores, salvo quando examinando pormenores das esculturas. Sob a calota glacial, no entanto, a penumbra aumentava, e em muitos pontos do emaranhado andar térreo quase reinava o negrume absoluto. Para que se forme uma ideia, ao menos rudimentar, de nossos pensamentos e sensações enquanto invadíamos aquele dédalo silencioso de alvenaria inumana, é mister correlacionar um caos inapelavelmente atordoante de humores, lembranças e impressões fugitivas. Bastavam a estupefaciante antiguidade e a desolação letal do lugar para esmagar quase qualquer pessoa sensível. Mas a esses elementos somava-se o recente e inexplicável horror que nos deparáramos no acampamento, assim como as revelações logo impostas pelas portentosas esculturas murais que nos cercavam.
No momento em que nos vimos diante de um trecho intacto do alto relevo que não permitia qualquer ambiguidade de interpretação, foi bastante um exame breve para que nos inteirássemos da hedionda verdade. Uma verdade que só, com ingenuidade, Danforth e eu, poderíamos alegar não havermos suspeitado, independentemente antes, muito embora tivéssemos tomado todo cuidado para nem sequer aludir a ela. Daquele momento em diante, já não podíamos nutrir qualquer dúvida clemente quanto à natureza dos seres que haviam edificado e habitado aquela tétrica cidade, morta havia milhões de anos, quando os ancestrais do homem eram primitivos mamíferos arcaicos e enormes dinossauros vagueavam pelas estepes tropicais da Europa e da Ásia. Havíamos até então nos apegado a uma alternativa desesperada e insistido, cada qual consigo mesmo, que a onipresença do motivo de 5 pontas representava tão somente alguma exaltação cultural ou religiosa do objeto natural arqueano que tão patentemente incorporava a ideia das 5 pontas, da mesma forma como os motivos decorativos da Creta minoana exaltavam o touro sagrado, os do Egito, o escaravelho, os de Roma, o lobo e a águia, e os de várias tribos selvagens, algum animal totêmico. No entanto, esse único refúgio era-nos agora roubado e nos havíamos forçado a encarar, definitivamente, a percepção enlouquecedora que o leitor dessas páginas, sem dúvida, há de ter adivinhado há muito. Mal consigo me persuadir a registrar, com todas as letras, essa verdade, ainda agora. Mas talvez isso não seja necessário. Os seres que haviam habitado aquela arquitetura assustadora ao tempo dos dinossauros não eram, com efeito, dinossauros, mas algo muito pior. Os dinossauros eram criaturas novas e quase destituídas de cérebro, mas os construtores da cidade eram sábios e antigos e haviam deixado certos sinais em rochas já então assentadas havia perto de 1 bilhão de anos. Rochas assentadas antes que a verdadeira vida na Terra tivesse avançado além do estágio de grupos plásticos de células. Rochas assentadas antes que a verdadeira vida da Terra sequer existisse, em qualquer forma. Eram eles os criadores e escravizadores daquela vida. Estavam acima de todos os desacreditados fundamentos dos demoníacos mitos antigos, aos quais coisas como os manuscritos pinacóticos e o Necronomicon fazem veladas alusões. Eram os antigos, que haviam descido das estrelas quando a Terra era jovem. Os seres cuja substância uma evolução desnaturada moldara e cujos poderes não haviam sido gerados nesse planeta. E pensar que, na véspera, Danforth e eu havíamos verdadeiramente contemplado fragmentos de sua substância milenariamente fossilizada, e que o pobre Lake e seu grupo haviam visto seus contornos completos. É-me impossível, naturalmente, relatar, na ordem adequada, os estágios mediante os quais concatenamos aquilo que sabemos daquele monstruoso capítulo da vida pré-humana. Passado o choque inicial da revelação inescapável, tivemos de fazer uma pausa para nos recompormos e já eram 3 da tarde quando começamos o programa de pesquisa sistemática. As esculturas do edifício em que entramos datavam de uma época relativamente tardia, talvez 2 milhões de anos passados, segundo indicavam características geológicas, biológicas e astronômicas, e representavam uma arte que poderia ser dita decadente, em comparação a dos exemplos que encontramos em edifícios mais antigos, depois de atravessarmos pontes sob o lençol glacial. Um desses edifícios talhado na rocha viva parecia remontar a 40 ou, possivelmente, até 50 milhões de anos, ao Eoceno inferior ou ao Cretáceo superior,
e continha altos relevos de uma maestria inigualada por qualquer outra, com uma única exceção que tenhamos encontrado. Aquela era, concordamos mais tarde, o mais antigo exemplo de arquitetura habitacional por que passamos. Não fora a corroboração daquelas fotografias que logo serão divulgadas, eu me absteria de dizer o que encontrei e inferi, para não ser confinado como demente. Naturalmente, as partes infinitamente antigas da narrativa em retalhos, representando a vida pré-terrestre dos seres estrelicéfalos em outros planetas, em outras galáxias e em outros universos, podem ser prontamente interpretadas como a mitologia fantástica daqueles próprios seres. No entanto, tais partes, por vezes, envolviam desenhos e diagramas tão fantasticamente aproximados das mais recentes descobertas da matemática e da astrofísica que quase não sei o que pensar. Que outros avaliem quando virem as fotografias que publicarei. De certo, isoladamente, nenhum dos conjuntos de entalhaduras que encontramos narrava mais que uma fração de qualquer história conexa. Nem tampouco começamos, naqueles momentos, a tomar ciência das diversas etapas da história em sua ordem certa. Algumas daquelas salas colossais constituíam unidades independentes no que se referia à sua decoração, ao passo que, em outros casos, uma crônica contínua se desenrolava por uma série de câmaras e corredores. Os melhores mapas e diagramas nas paredes de um abismo horripilante que ficava abaixo até mesmo do antigo nível do solo, uma caverna com talvez 60 metros de lado e 18 metros de altura, e que quase, indubitavelmente, fora alguma espécie de centro educacional. Havia muitas repetições exasperantes do mesmo material em salas e edifícios diferentes, dado que certos capítulos da experiência e certos sumários ou fases da história rássica evidentemente tinham gozado do favor de diferentes decoradores ou moradores. Às vezes, no entanto, variantes do mesmo tema mostravam-se úteis para dirimir dúvidas e preencher lacunas. Admira-me, ainda, que tenhamos deduzido tanto no pouco tempo à nossa disposição. Naturalmente, mesmo agora, só conhecemos os delineamentos mais gerais, e grande parte deles foi obtido posteriormente, pelo estudo das fotografias e esboços que fizemos. É possível que a causa imediata do atual colapso de Danforth tenha sido esses estudos posteriores, o reviver de memórias e vagas impressões, que se somou à sensibilidade geral do moço e aquele vislumbre final de horror indizível, cuja essência ele não revela sequer a mim. Contudo, ainda assim, tinha que ser, porquanto não poderíamos lançar nossa admoestação de maneira eficaz sem as informações mais plenas possíveis, e lançar essa admoestação é uma necessidade inelutável. Certas influências remanescentes naquele desconhecido mundo antártico de tempo desordenado e de leis naturais invertidas tornam imperativo que novas explorações sejam desestimuladas.